Boa noite a todos. Estamos começando mais um culto, um momento em que nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, em que nós temos a oportunidade de cantar louvores a Deus, mas principalmente o momento em que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então eu convido a todos que tomem suas posições, se acomodem, para que possamos ter esse momento, um momento abençoado, um momento onde o Senhor bondosamente nos provê a sua graça de estarmos e participarmos. Dentro disso, quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 75. Eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem ou no telão ou na sua própria Bíblia, tá bom? Vai ter uma diferença aí de versão, então a gente não vai fazer aquela leitura responsiva para não ficar aquela bagunça, né? Então eu faço a leitura, você acompanha na sua Bíblia ou então no telão, tá bom? Salmo 75, a partir do verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Verso 6. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrantarei as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Nesse texto a gente vê um pouquinho daquela velha dúvida, daquele incômodo que muitas vezes incomoda algumas pessoas, no sentido de que, por que os justos prosperam? Os ímpios prosperam e muitas vezes os justos não prosperam tanto assim. Parece que tudo dá certo para o ímpio, o cara está lá no pecado, está lá na bagunça, está servindo a Satanás, e parece que muitas vezes ele está melhor do que a gente, que serve a Deus, que ama a Deus. Mas o salmista aqui, ele nos fala sobre justamente isso, que Deus promete observar e fazer a sua justiça. E é nessa justiça divina que deve caber a nossa esperança. Ainda que o ímpio passe a vida dele toda prosperando, e a gente aqui sofrendo e amargurando, haverá um dia em que o Senhor fará justiça. E essa justiça será definitiva e eterna. Então, Deus promete observar a sua justiça. Então, que essa seja a nossa confiança. Se tudo não está dando muito certo, ou se aparentemente algumas pessoas que não temem a Deus estão melhores que a gente, não inveje, não fique olhando, olhe para o seu Deus, porque a justiça dele é certa e virá. Antes da gente passar para o grupo de louvor, eu quero convidar você que feche os seus olhos e oremos. Ó Pai de amor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado a Deus porque as suas misericórdias, elas têm se renovado e isso não foi diferente no dia de hoje. Muito obrigado por estarmos na tua casa. Muito obrigado a Deus porque temos a oportunidade de te prestar culto, porque estamos reunidos como igreja tua, povo teu, como tua noiva, como família. Ó Deus, nós te pedimos a tua misericórdia no sentido de que neste culto, tudo que for feito aqui seja do teu agrado. Que o Senhor fique contente com tudo que ocorrer aqui. E que acima de tudo, a tua palavra seja pregada
o teu nome seja honrado e as nossas vidas transformadas. É o que eu aqui na frente peço e que a tua igreja também, juntamente comigo, pede em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos um momento de louvor logo após a pregação com o pastor Marcos. Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé para louvarmos ao Senhor Jesus. De ti,
Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre e sempre, reinando para sempre e sempre, reinando para sempre e sempre. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador,
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde eu posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem
nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Sem pranto, Você pode cantar? angústia e dor, sem morte, comigo estás. Estaremos com o Pai. Conosco estás. Aleluia. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Aleluia. Glória a Deus. Neste último hino, os irmãos que vieram preparados podem estar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Graça que nos salvou. Graça que me salvou, graça que me alcançou.
pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Graça que me salvou, graça que me alcançou, tua graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidá-lo a que você abra mais uma vez a sua Bíblia. Nós vamos ler mais um trecho de Salmo, ou dos Salmos. Agora, o Salmo de número 119. Nós vamos ler do verso 4 até o 12. Salmo de número 119, do verso 4 até o 12. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho?
observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Quero convidar o irmão Kleber, ele vai estar orando, né, pela vida do pastor Marcos, e logo após o pastor Marcos com a palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, continuando aqui, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, eu quero Te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui presente, ó Deus, em nome de Jesus, abençoando a vida do pastor Marcos, que através dele, Senhor, o Senhor possa trazer, ó Deus, a Tua mensagem, ó Deus, a Tua palavra para cada um de nós, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar de coração aberto, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para cada um aqui de nós, ó Pai. Que não sejamos, ó Deus, ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa fazer de nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Graça e paz, irmãos. Evangelho de São João, capítulo 17, do 24 a 26, e aqui finalizamos o capítulo 17. A maravilhosa oração, a oração mais espetacular, esplêndida do Senhor Jesus, registrado nas Sagradas Escrituras. Então diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que o Espírito Santo nos dê a interpretação da sua palavra. É o nosso pedido. Amém? Aqui então, irmãos, vai terminar a oração do Senhor Jesus, finalizando então o capítulo 17. E nesta oração, nós percebemos aqui no final da sua oração, o desejo do Senhor Jesus está expresso aqui no início desse versículo. Eu quero, Pai, quero que os que me deste. Ele finaliza a oração assim. De uma coisa nós já sabemos, e nós já discorremos todo o capítulo até o verso, então, 23. E nós percebemos que o Senhor já havia pedido para que Deus preservasse os seus, os discípulos e todos aqueles que haveriam de crer. E isso nos alcança. A oração do Senhor Jesus pelos discípulos, todos os discípulos, e nós também somos considerados discípulos do Senhor, porque temos Ele como mestre. O pedido do Senhor Jesus, nesta oração também é que nós fôssemos santificados. E por fim ele termina, antes desse último pedido, que nós fôssemos unidos a Ele. Que nós fôssemos unidos. Então, ele pede que o Senhor que Deus nos preserve, nos santifique e nos una a Ele. E agora, Jesus finaliza a sua oração e o desejo do Senhor Jesus é coroar esses dons aqui com a sua glorificação. Porque a perseverança é para a glória de Deus, a santificação é para a glória de Deus, e estaremos unidos a Ele para contemplarmos a sua glória, participarmos da sua glória. E é isso que ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória.
Jamais nós poderíamos, então, irmãos, estar em Cristo antes que Ele nos conceda a santificação, antes que Ele nos preserve e antes que Ele nos une a Ele. Esta é a sequência. E agora Jesus finaliza aqui. Para só então, irmãos, depois de fazer tudo isso em nossas vidas, da maneira que Ele vem rogando ao Pai, pudéssemos então contemplar a sua glória. Sermos perseverantes nele, unidos a Ele, separados para Ele. Isso é a santificação. Jamais alguém, então, nós poderíamos dizer que poderia chegar a esse nível de contemplar a glória de Cristo, participar da sua glória, sem que antes Deus estivesse feito uma grande obra em cada um de nós, na perseverança, na santificação e na nossa unificação a Ele. Só então estaríamos aptos e habilitados para participarmos da sua glória. E é isso que o Senhor Jesus aqui, agora Ele pede. Esta grande obra em nós, irmãos, ela não foi construída sobre a areia, de forma alguma. Não foi construída sobre a areia como, obrigado, a parábola do construtor tolo, que construiu sem ter fundação. Quão grande foi a sua queda. Jesus, de forma alguma, nos glorificaria antes que Ele tivesse preparado um alicerce. A perseverança, a santificação e a nossa união nele. É a estrutura, é o alicerce antes que pudéssemos ser glorificados. Então, jamais nós poderíamos estar firmes para vermos a glória de Cristo, contemplar a sua glória, participar da sua glória, sem que antes fôssemos edificados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, unido a Ele, esta rocha, por meio da santificação, e para isso Ele nos preservou. Ele nos preservou. É a obra maravilhosa do Senhor Jesus. É a oração extraordinária de Cristo, intercedendo por nós como mediador. Da mesma forma, irmãos, nós olhamos para a obra de Jesus Cristo e nós percebemos que Ele não executou a sua obra como foi aquele construtor tolo que construiu a casa sobre areia, nem tampouco como aquele outro construtor que não planejou a construção. A outra parábola que fala daquele construtor que começou a construir e não conseguiu terminar, porque não soube começar e não tinha recurso para isso. Mas Jesus, Ele começa a obra e agora Ele fecha aqui, na glorificação. A obra que Ele começa, Ele termina. A obra que Ele iniciou em nós, Ele prometeu que Ele haveria de aperfeiçoar. E maravilhoso como Jesus começa, então, termina a oração, direcionando a sua palavra a Deus. Pai, nós devemos nos dirigir da mesma forma. Ele nos deu esta ousadia de, como filhos, nos dirigir a Deus como Pai, da mesma forma. Porém, aqui na sua oração, uma coisa pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. É quando Ele pronuncia, quero. Pai, quero. É o seu desejo e o seu pedido. E o pedido do filho é uma ordem. Isso diferencia de nós. Nós nos dirigimos ao Senhor, Pai, mas não com essa ousadia. Essa é uma linguagem peculiar do filho. Não convém a nós, solicitantes comuns. Convém apenas àquele que pagou pelo que orava, pelo que havia comprado para si. Jesus tem direitos, por isso ele ora, Pai, quero. Isso sugere a sua autoridade. É a autoridade pelo qual ele intercede por nós, por direitos. A palavra do Senhor Jesus,
ela já tem poder, já pronunciando aqui na sua oração, tanto na terra como no céu. Ele é o Filho de Deus. A eficácia, então, irmãos, da oração do Senhor Jesus está no poder do seu pedido, o poder que está no seu próprio sangue, e é o sangue de um rei sacerdote, que está sobre o seu trono, apesar na sua humildade. Ele fala aqui como Melquisedeque. Nesse mesmo capítulo, nós vimos no versículo 2, que o Senhor Jesus, ele tem o poder para dar a vida, de acordo com esse mesmo poder, porque ele, através da morte, ele conquistou para nós a sua vida, ele outorgou a nós, ele nos redimiu, comprou para nós, comprou-nos a ele, nos concedendo a vida, através desse mesmo poder. Embora o Senhor Jesus aqui ainda estivesse assumindo a forma de servo, ele está falando com o Senhor Jesus, mas nós sabemos que quando ele vier pela segunda vez, e nós aguardamos o arrebatamento da igreja, o Senhor virá na glória de um juiz. Não mais na glória de um servo. E ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Por isso ele diz aqui, assumindo esta forma de servo, mas com toda a autoridade da glória de um juiz, ele diz: Pai, quero. Aleluia. Ele é Deus. E com isso em mente aqui, ele podia então, nesse caso, pedir dessa forma: Pai, quero. E essa é a base da minha e da sua segurança, o seu pedido para com o Pai aos que lhe concedeu. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Quero que os que me deste. Ele direciona a sua oração com autoridade, com o poder, com direitos, porque ele ora por aqueles pelos quais ele haveria de comprar com o seu próprio sangue, porque ele é de propriedade. A forma peculiar da oração do Senhor Jesus. Então Jesus recomenda ao Senhor e direciona-nos para que nós tenhamos a mesma graça de Cristo, de ver a glória de Deus, estar com Ele, contemplar a sua glória. E isso nos arremete para a esperança de estar com o Senhor no céu. Todos nós esperamos o céu. Mas no que consiste a nossa felicidade de aguardar a morada celestial? É estar onde Cristo está. É estar onde Deus está. Ou estar onde Ele estiver. Para onde a alma de Cristo foi na sua ascensão. É isso que Jesus está pedindo. Quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Então, a nossa felicidade é por conta de estarmos na presença do Senhor. Estar com Jesus, estar com Deus em qualquer lugar. Não que o lugar, por si, ele proporcione a felicidade, mas aqui sugere que, estando no mesmo lugar que Cristo, a felicidade consiste por sua presença, pela presença de Deus, onde quer que for. Qual é a máxima do céu? É Deus. A máxima do céu é estar com Cristo, estar ali na sua companhia, na comunhão com Ele, contemplar a sua glória. Que glória? A glória que o Pai lhe deu. A glória de Deus, o Pai, a Deus, o Filho. É a mesma glória, aquela glória que os anjos já contemplaram, dos serafins que cobriam o rosto e que diziam: Santo, Santo, Santo. Essa é a glória. Isaías contempla a glória do Filho.
E isso é registrado aqui no Evangelho de São João, no capítulo 12, nós vimos isso, que esta glória pertence a Ele antes da criação do mundo. É isso que ele está dizendo aqui, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. João 12, 41. Isso disse Isaías, é João falando, no livro de João 12, 41, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. É essa a glória. Viu a glória dele e falou a seu respeito. Também no livro de Apocalipse 21, 23. 21, 23. O cordeiro é a luz. Isso. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada. Cristo virá e levará os seus na glória de seu Pai, pois a glória de Deus ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada, a lâmpada de Deus. Então Cristo, ele é o resplendor da glória do Pai. E nós vimos, irmãos, e entendemos que assim como Deus mostrou a sua graça aqui na terra, através de Cristo, aqui, Deus mostrou a sua graça nesta terra, através de Cristo, através da sua palavra, do seu ministério, dos seus ensinamentos, de suas doutrinas, dessa graça especial que é a Escritura Sagrada, Deus também mostrará ali no céu a sua glória da mesma maneira, através do Filho. Como nós vimos, como ele mostrou a sua graça aqui na terra, através de Cristo, Deus nos mostrou a sua graça na terra, através de Cristo, nos mostrará a sua glória no céu, também através de Cristo. É dele, por ele e para ele. Então, diante do Senhor, quando contemplarmos a sua glória, nós teremos a percepção clara da sua missão, uma missão gloriosa. E então nós veremos na presença de Deus como nascentes de amor, nascentes que fluem de todas as correntes de graça, a glória de Deus, na presença do Senhor. E a igreja gloriosa de Cristo, ela brilhará na eternidade, o esplendor do Cordeiro. Isto aqui é maravilhoso. Ele está falando da esposa do Cordeiro, que será transformada de glória em glória, que já está sendo transformada de glória em glória na imagem do esposo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho. Todavia, irmãos, ainda estamos aqui nesta terra, ainda estamos aqui neste mundo, porém estamos sendo conduzidos, se é que a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor, conduzidos para o aperfeiçoamento. Isso está em Hebreus 2 e 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, por causa de Jesus, que todas as coisas existem por causa de Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Vou repetir. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, olha aí, é isso que Jesus está pedindo, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o amor da salvação deles. Esta é a vontade de Deus. Agora, qual é o argumento que dá suporte a esse pedido de Jesus? O pedido de Jesus é: quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste. Qual é o argumento para esse pedido? Porque me amaste antes da criação do mundo. Esse é o argumento do pedido de Jesus. Porque o Pai amou a Cristo. É esse o pedido, é esse o argumento. Disso ele tem certeza.
porque me amaste antes da criação do mundo. O próprio Cristo, ele já esperava essa glória. Porque ele confia na lealdade do amor do Pai para com ele. E nisso consistia essa gloriosa esperança do Senhor Jesus. Porque ele sabe que o Pai o ama antes da criação do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sei que tu queres me conceder a glória de volta, porque tu me amas. Parafraseando isso. Da mesma forma, irmãos, o amor de Deus ao Senhor Jesus Cristo deu a ele a honra e o poder. E esse poder que lhe foi concedido, ele utiliza aqui o poder de mediador. Ele está mediando eu e você. Nós somos o alvo do seu amor na sua oração aqui. E tudo isso origina-se do amor do Pai para com o Filho. E ele argumenta isso. O Pai me ama. Eu sei que tu me amas, Pai. Então eu quero fazer um pedido aqui, para eles participarem da minha glória. E é por essa razão, irmãos, que Deus, o Pai, confiou nas mãos do seu Filho todas as coisas, inclusive a nossa alma, a minha vida, a sua vida, nas mãos de quem realmente pode sustentá-la, segurá-la. E é isso aí que o Senhor está orando e está pedindo. O Senhor confiou a mim estas almas, elas estão nas minhas mãos. E eu rogo, Senhor, que o Senhor conceda a eles a graça para que eles possam contemplar a glória, a minha glória, a glória que me deste antes da criação do mundo, porque tu me amas. Porque tu me amas. Esse é um diálogo de gigantes. O Filho de Deus e o Deus Pai. E nós estamos envolvidos nessa conversa. Aleluia. Uma vez que isso foi decidido por Deus, irmãos, no conselho da sua vontade divina na eternidade, nós entendemos aqui que o Pai o amou antes da criação do mundo, e isso está registrado. Por isso, o pedido do Senhor Jesus para compartilhar a sua glória, uma glória infinita, a nós, como mediador, se dará. Se dará. De fato se dará, porque o amor de Deus está em seu Filho, onde já estamos inseridos, estamos em Cristo. Se Deus ama o Filho, Ele nos ama, porque nós somos o corpo do seu Filho. Se é que a sua vida está nas mãos do Senhor, se você a entregou, você é alvo do amor de Deus. Por isso, irmãos, foque nisso. O quanto o Pai ama o Filho, esteja com o Filho. Tenha Cristo em sua vida. Entregue sua vida para Ele. Olha para a mensagem da cruz. Contemple a cruz de Cristo. Certamente Deus, o Pai, Ele não negará nada que o Filho pedir a favor de cada um de nós. E Ele pede que nós sejamos felizes, santificados, unidos a Ele, para contemplar da sua maravilhosa glória. Verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E esse sabe que me enviaste. Nós vemos aqui, é o penúltimo versículo. Na conclusão do Senhor Jesus, que para garantir que sejam concedidas as petições feitas aos seus discípulos, à igreja, Cristo aqui ressalta duas coisas. O título que Jesus dá a Deus, Pai justo. A outra coisa é o caráter que Ele atribui ao mundo pecador. O mundo não te conheceu. Então Ele diz, Pai justo, o mundo, embora o mundo não te conheça. São os dois argumentos. Nós vamos ver, irmãos, e nós já vimos, digo melhor, que Jesus
recomenda-nos a santificação. E isso está no verso 11, nós já passamos pelo verso 11. Jesus, ele ora no verso 11 e ele pede que os seus seguidores fossem santificados. E Jesus refere a Deus, o Pai, como Pai Santo, para que nós fôssemos santificados. Então ele ora a Deus e diz, Pai Santo, e ele nos recomenda ao Senhor para santificar a nossa vida. Mas aqui, ao pedir para que nós fôssemos glorificados, ele diz, Pai justo. Porque essa coroa de glória é uma coroa de justiça que será concedida pelo justo juiz naquele dia. Pai justo. É hora da coroa de glória, não é mais da santificação. Pai Santo, ele nos separa, para que o mesmo Deus, mas no ofício de juiz, Pai justo, que possa glorificar, coroar a igreja de Jesus. Deus aqui, ele chama Deus, o Pai, Deus, o justo juiz. Nós sabemos que Deus, o Pai, ele está empenhado para conceder todo o bem que prometeu. E ele promete que a igreja será glorificada, estará na glória. Porque o Filho comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário e ele nos possuiu. Somos propriedade dele. Então ele quer apresentar diante do Pai a noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Pai. É assim, Pai justo. Justo. Isso é justo. Porque fomos justificados pelo Senhor. Recebemos essa graça maravilhosa. Um presente, a graça de Deus. Então agora é justo. É justo. Ele nos justificou. E isso é maravilhoso. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e esses sabem que me enviaste. Além de então ele chamar, de nomear a Deus aqui na sua função de juiz, Pai justo, então ele vai utilizar também o outro argumento, do caráter que ele atribui ao mundo pecador. O mundo não te conheceu. Pai justo, embora o mundo não te conheça, nós sabemos que a ignorância a respeito de Deus, irmãos, está espalhada em meio à humanidade. Isso é um fato. E essas são as trevas em que a humanidade está assentada. A ignorância a respeito de Deus. Que o mundo não conhece a Deus. Cristo apenas está reforçando aqui, e disso nós sabemos, que os ímpios não conhecem a Deus. Não querem saber de Deus. Mesmo que são apresentadas a eles, mas eles rejeitam. Então, por isso, continuam sendo mundanos, porque não querem saber de Deus. Alguns do mundo são alcançados pela palavra. O Espírito transforma essas vidas. E então, eles abrem o seu coração. O Espírito Santo direciona estas vidas. Mas existem aqueles que, deliberadamente, de propósito, não querem saber de Deus. Decidem viver no mundo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Que o mundo não conhece a Deus. Primeiro, isso mostra o quanto aqueles homens, os discípulos, eles precisavam de uma graça especial ali. Esses discípulos, eles tinham a missão de trazer o conhecimento de Deus a um mundo que não o conhecia. Essa é a missão. Por isso era necessário que o Senhor Jesus os guardasse. E na sua oração ele ora para isso. Guardá-los para qualificá-los para que pudessem receber outros favores de Deus, para terem o conhecimento de Deus, um conhecimento que o mundo ainda não possuía. E eles estão sendo alistados para isso. E Cristo então está reforçando aqui no seu pedido, particularmente, quando ele diz, mas eu te conheço. Mas eu te conheço. Jesus está dizendo, eu te conheço. Embora o mundo não é atendido nas suas orações, porque o mundo não te conhece, o Filho será atendido porque conhece.
Por isso que Jesus está aqui argumentando, Pai justo, porque Deus atende aqueles que o conhecem. Ele não atende a estranhos. Ele está dizendo, embora o mundo não te conheça, mas eu te conheço, Pai. O Senhor Jesus será atendido, porque o Pai está conversando com um filho. Ele conhece o filho. Deus não atende a pedido de estranhos. A não ser que o Senhor nos insira na sua família. Aí as coisas começam a mudar. E Jesus conhece a Deus. E conhece como ninguém jamais o conheceu. É esse o argumento. Ele conhece como o Pai trabalha. Ele conhece tudo a respeito do Pai. Como o Pai pensa a cada assunto. É esse, eu te conheço, Pai. E conhece mesmo como ninguém jamais conheceu. Então Cristo se aproxima em sua oração como alguém a quem conhecemos muito bem. Nós nos direcionamos a uma pessoa e nós sabemos se ele dirá sim ou não, porque nós o conhecemos. A gente sabe a opinião das pessoas que nós realmente conhecemos. Nós já temos algo pré-determinado na nossa cabeça, na nossa consciência, quando nos aproximamos de alguém que nós conhecemos. Porque quando você conversa com alguém ou lhe faz um pedido e você é surpreendido, você diz, eu não conhecia esse seu lado. Mas Jesus conhece todos os lados de Deus. E ele se aproxima de Deus porque ele o conhece. Ele sabe muito bem que Deus dirá sim. Que Deus o atenderá. E é esse o argumento. Eu te conheço, Pai. Eu sei o que o Senhor fará. Eu sei o que o Senhor dirá. Eu sei que o Senhor não me abandonará. Eu sei que não abandonará aqueles que me reconhecem. Esse sabe que me enviaste. É esse o argumento do Senhor Jesus. Apesar de nós não sermos do mundo, irmãos, nós não conhecemos a Deus como Cristo conhece. Ali, nós não estamos ali inseridos ali, embora o mundo não te conheça. Nós não somos do mundo. Porque nós saímos do mundo, fomos resgatados do mundo. Porém, o nosso guia, o nosso mestre, o conhece. Jesus conhece a Deus e ele concede-nos as suas bênçãos àqueles a quem ele se revelou. É pelo conhecimento de Jesus que ele tem ao Pai, e não pelo nosso conhecimento ofuscado de Deus, limitado de Deus, que nós recebemos as suas bênçãos, ou a sua proteção, ou o céu, ou a glória. Mas exatamente porque o Filho o conhece plenamente. E é então por ele que nós recebemos as bênçãos do Senhor. Por ele, por aquele a quem ele se revelou, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz no final aqui, estes sabem que me enviaste. Alguém poderia dizer assim e pensar que Cristo deveria continuar isso da seguinte maneira. Supondo, Jesus poderia dizer assim, alguém poderia pensar, eu te conheço e eles também. Mas não foi isso que Jesus falou. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Não está dizendo, e esses também. Não está assim. Isso não está assim, irmãos, para que nenhum dos discípulos se gloriasse no minúsculo conhecimento a respeito de Deus. Porque Cristo é o capitão. Ele está à frente. Cristo, então, está aqui apenas acrescentando. Ele acrescenta para diferenciar os discípulos do mundo. Porque eles não são como do mundo. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes, é outro grupo. E estes sabem que me enviaste. Eles não são do mundo. Eles não te conhecem, mas eles galgaram pelo menos um degrau. Eles sabem que eu vim de ti. Eles sabem, pelo menos, que eu vim de ti. Para diferenciar os do mundo que não conhecem a Deus. Então isso sugere, irmãos, que não há nada em nós que possa nos recomendar ao favor de Deus.
mas todo o nosso interesse nele, todo o nosso interesse de relacionamento com ele, resulta e depende do interesse do relacionamento de Cristo com Deus. De Cristo com Deus. Eles são tão unidos que nós somos abençoados. Cristo conhece tanto o Pai que nós recebemos até a sua glória. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós somos indignos. Porém, o nosso Senhor Jesus, Ele é digno. E isso nos basta. Ele é digno. Nós veremos a glória de Deus, porque Cristo é digno. Nós não somos dignos, mas estamos sendo recomendados. O mundo não te conhece. Eu te conheço. E esse sabe que me enviaste. E é pela dignidade do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos nos confortar, nos consolar neste entendimento de que o Senhor Jesus sabe muito bem de quem Ele está falando. Enquanto nas multidões aos quais Cristo foi enviado por Deus, pregando o Evangelho, oferecendo a sua graça, não creram que Deus o tinha enviado, as suas ovelhas ouviram a sua voz. Ouviram e souberam, crendo que Jesus era o Cristo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Esses sabem que me enviaste. E eles, sabendo disso, eles não se envergonharam de conhecer isso, que eles estavam diante do Messias. Não se rebelaram contra Cristo, a revelação de Deus, de que ele não era um homem comum, de que ele era o próprio Deus. E é esse o argumento do Senhor Jesus Cristo, que em meio a um mundo que persiste na ignorância e na infidelidade, o que agrada a Deus é reconhecer Jesus como o Filho de Deus. É isso que agrada a Deus. Não de conhecer Jesus como um grande profeta, um grande homem, um estadista, um homem da história, o que marcou antes e depois de Cristo, não, mas ver nele o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Isso é que agrada a Deus. E é nisso que Jesus está mostrando ao Pai, para que Deus possa se agradar de nós. Jesus revela, esse sabe que me enviaste. Está tudo bem, Senhor. Pai, está tudo bem. Eles sabem e eles creem nisso. Eles não te conhecem, eu te conheço. Mas eles sabem que eu vim porque me enviaste. E Jesus sabe que isso agrada a Deus. E esse é o argumento aqui do Senhor Jesus. E é isso que deve ser recompensado, irmãos, com a coroa de glória, porque se interessam na mediação de Cristo, e inclusive de forma exclusiva, só Jesus. Eles se interessam e buscam em Cristo a mediação a Deus. Buscam em Cristo o caminho, buscam em Cristo a verdade, buscam em Cristo a vida. E de forma exclusiva, só Ele. Somente Ele, de forma exclusiva. Embora não te conheçam, como Jesus estivesse dizendo, tão bem como eu te conheço, e nem sejam capazes de te conhecer tão bem, ainda assim conheceram que tu me enviaste. É o que sobrou, é o que restou. Mas os discípulos e cada um de nós conhecemos o que é necessário, o suficiente, nós sabemos o suficiente, conhecemos e reconhecemos o Criador no Redentor. Nós olhamos o Redentor, nós dizemos, Ele é o Criador. Nós olhamos para Jesus e dizemos, Ele é Deus. E isso agrada a Deus. E é isso que Jesus está recomendando aqui, a Deus o Pai. Porque se nós conhecermos e reconhecer o Criador no Redentor, conhecemos o Pai. Conhecemos a Deus. Não há outro meio.
a não ser em Cristo, por Cristo, somente por Ele. E o 26, Jesus finaliza aqui: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Percebe o respeito que Cristo tinha pelos discípulos? Percebe a oração por Jesus aqui? Os introduz a conhecer o nome de Deus. Os introduziu. Ele só está revelando que eles foram introduzidos em conhecer o nome de Deus, inicializando-os na fé. Eu os fiz conhecer o teu nome, porque Cristo nos introduziu na presença de Deus, nos revelou o nome de Deus, nos trabalhou em nossa vida, inicializando-nos na fé. E isso aconteceu na vida dos discípulos durante todo o tempo que Cristo esteve com eles. Nós olhamos os passos do Senhor Jesus, quanto que o Senhor Jesus se dedicou em declarar o nome de seu Pai a eles. Quantas vezes nós vimos na palavra de Deus, principalmente no livro de João, quantas vezes o Senhor Jesus apresentou a eles o Pai e produziu neles uma veneração por esse nome, o nome de Deus. É isso, eu os fiz conhecer o teu nome. Essa era a intenção do Senhor Jesus Cristo em todos os seus sermões. Essa era a intenção do Senhor Jesus Cristo na realização de todos os milagres, de fazer com que as pessoas conhecessem o nome de Deus, para que eles pudessem honrar a Deus, honrar a Cristo, honrar a Deus como Pai. E é isso que Jesus fez, transmitiu a eles o conhecimento dele. E o evangelista João já começa a dizer isso logo no capítulo 1. Veja no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Está falando de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Só Jesus, que é o unigênito, o único gerado de suas entranhas, que é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o unigênito, que está junto do Pai. Ele que nos fez conhecer, ele que fez com que Deus tornasse conhecido entre nós. É por Jesus Cristo. É por Ele. Eu os fiz conhecer o teu nome. Por isso nós temos uma dívida com o Senhor Jesus. Pelo conhecimento que Ele nos revelou do nome do Pai, nós temos uma dívida. Ele nos abriu o entendimento para que nós pudéssemos receber essa revelação e contemplaremos a sua glória, a glória de Deus no Filho. Então esse é o caminho, irmãos, pelo qual Cristo direcionou a minha vida e as suas vidas. Primeiro ao conhecimento de Deus, é o que ele fala aqui. Eu os fiz conhecer o teu nome, e depois nos recomenda ao favor dele. E ainda nos promete aqui, continuando o versículo, ajudar-nos a avançar. Quando ele diz assim, e continuarei a fazê-lo. Ajudar a avançar. Um conhecimento sucinto, básico, mas que isso gradativamente viria em nossas vidas. E ele promete, então, nos ajudar a avançar ainda. E continuarei a fazê-lo. Nós vemos que depois da ressurreição do Senhor Jesus, eles iriam receber instruções adicionais. E assim aconteceu. Nós temos isso no registro do livro de Atos, no capítulo 1 e versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus não parou. Nesses 40 dias, Jesus continuou pregando,
falando para eles os oráculos do reino de Deus. Em palavras ou abertamente, em parábolas, nós não sabemos. Mas Jesus continuou nos 40 dias, de forma secreta e particular, falando com eles por 40 dias. Por isso que ele promete: e continuarei a fazê-lo. Eu os fiz conhecer o teu nome e vou continuar. E isso que está aqui em Atos 1 e 3. Vou ler novamente. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Eles tiveram ainda inúmeras vezes com o Senhor Jesus. E lhes foi registrado muitas coisas, que acredito que esses apóstolos, tanto Pedro como Paulo, eles registraram aqui. Não digo Paulo, mas principalmente os outros apóstolos, porque Paulo aparece depois, né? É o 13º ali. Mas ali, ainda entre os 40 dias, o apóstolo Paulo não aparece. Nós olhamos as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, nós percebemos que tem algo ali extraordinário da sua vinda. Pedro fala de que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Ele viu isso do próprio Senhor Jesus, ele aprendeu mais coisas ali, e isso está registrado. Não sei se temos todos esses ensinamentos que eles receberam durante esses dias, mas que ele concluiu e ele fez realmente o que prometeu ali, de continuar a fazer eles conhecer o nome de Deus. Inclusive, ele não para por aqui, irmãos. Aqui, enquanto ele esteve aqui, mas na sua ascensão, depois, ele promete derramar o Espírito Santo quando ele voltasse ao Pai. Ele havia prometido que iria fazê-los lembrar de tudo o que eles haviam aprendido do Senhor Jesus Cristo a respeito do Pai, que o Espírito Santo não deixaria que eles esquecessem. Quantas coisas eles ouviram do Senhor Jesus? Quem poderia garantir que eles não esquecessem todos os ensinamentos antes que fossem registrados? O Espírito Santo que foi enviado. Então ele fez e continuou a fazer. Desde então, irmãos, ele tem iluminado os corações daqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, os corações dos crentes, esses em cujas vidas Cristo resplandeceu e tem resplandecido a cada dia, cada vez mais. Então, eu e você, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem provado o seu amor em conhecer e continuar conhecendo a Deus através das Escrituras, da palavra de Deus. Isso porque todos os que receberam Deus, através da palavra, sentem o amor de Deus em suas vidas, porque receberam pela palavra, entraram pela porta, sentem o amor de Deus, não entraram por outros motivos, não estão na igreja por prosperidade, não estão na igreja por saúde, por beleza, por conquista, por terras, por coisas neste mundo, mas entraram por Jesus Cristo. Entraram por Ele, pela porta. Porque todos aqueles que entram por outro, que sobem por outro, como diz João 10, são enganados, foram enganados, são salteadores, vieram para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida abundantemente. Portanto, irmãos, se nós quisermos sentir e ser alcançados por esse amor, nós devemos ir às Escrituras. Cristo as revela pelo poder do Espírito Santo. E conhecemos o seu nome, o nome de Deus. Nisso, então, se resume o amor de Deus, irmãos, em conhecê-lo, ter comunhão com Ele. Por isso, nós devemos ter cuidado, irmãos, de nós não encher nossas cabeças de especulações e curiosidades bíblicas, mas apenas encher-nos dos assuntos do amor de Deus
Porque essas curiosidades bíblicas e essas especulações só servem de assuntos para discutir entre os estudiosos, nada mais do que isso. Mas que o conhecimento do nome de Deus que nos foi dado, é somente Ele que nos pode encher desse amor para que venhamos produzir frutos para a nossa santificação. É conhecer o nome de Deus. Que esse amor seja um princípio controlador e obrigatório de santidade, pois o amor de Deus nos atrai para tomar parte da natureza divina. Aí eu faço uma pergunta e a Bíblia vai responder. Talvez é a sua dúvida. Como nós sabemos que conhecemos de verdade a Deus? Tem uma resposta sucinta. 1 João 2 e 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Ponto. É simples assim. Porque quem conhece obedece. Porque quem não obedece não sabe a quem está desobedecendo. Porque se conhecesse a sua santidade, a sua justiça, se conhecesse o Deus que criou todas as coisas plenamente, a humanidade prostraria-se diante do Senhor, porque quem conhece obedece. Então, por isso que o João escreve aqui: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Nosso coração se enche de alegria em poder obedecer, irmãos, de ser capacitado para tal. Somos capacitados para obedecer, porque o amor de Deus é derramado de tal maneira na nossa vida que somos impelidos a obedecer. O amor de Deus nos constrange. E nós não temos outra saída, nós não temos opção. Nós queremos obedecer. Filhos de Deus têm essa característica. Veja Romanos 5, 3 e 4 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. É a união com Cristo, de acordo com essa oração, eu neles. 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele nos concedeu a sua presença, quando Ele diz, e eu neles esteja. Temos Ele pelo Espírito de Cristo. Por isso nós entendemos que não há como entrar no amor de Deus se não for por intermédio de Cristo, do seu Filho. Que Cristo resida em cada um de nós, irmãos, para que possamos ter o senso deste amor. Cristo é a única esperança de glória que não nos envergonhará. Colossenses 1 e 27. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança do céu. Cristo em nós é a esperança da glória. É a união com Cristo, de acordo com sua oração. Eu neles. Não há outra maneira de entrarmos, irmãos, no amor de Deus, apenas aqui, em Cristo Jesus. Toda a nossa comunhão com Deus, do seu amor a nós, e nossa retribuição para com Ele, passa pelas mãos do Senhor Jesus, e Ele descansa nisso, a resposta de seu pedido ao Pai. Ele descansa nisso, porque Ele diz assim, eles estão comigo. Passa nas mãos dEle. E nós estamos nas mãos de Deus.
Deus confiou nas mãos do seu Filho, e nós estamos em boas mãos. Estamos nas mãos de Cristo. A oração do Senhor Jesus, portanto, ele encerra aqui, irmãos, para mostrar o quanto Jesus se empenhou nisso para obtermos o seu amor. O quanto o Senhor Jesus se empenhou. É uma parte importante do seu descanso eterno. O descanso eterno de Jesus. Ele só vai descansar plenamente quando a igreja gloriosa estiver na sua presença por toda a eternidade. Enquanto isso, ele trabalhará e empenhará para nos guardar, para nos santificar e para nos unir a ele, nos livrando de todo o mal. Ele pediu isso a Deus e nos assegurou junto ao Pai esse amor através dessa união a Cristo Jesus. Essa oração teve um fim e ela termina aqui. Mas Cristo vive eternamente para cumpri-la. Amém. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos agradecer. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana. Ó Pai, querido e santo, obrigado, Senhor, por esta noite ímpar. Tua presença em nosso meio, a Tua palavra, que direciona nossas almas para um dia estar com o Senhor para sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões. Nos ajude, Senhor, para que nós abandonemos os nossos devaneios e as nossas conclusões, mas possamos olhar somente para o autor e o consumador da nossa fé. Tu és outro, Tu és Deus, Tu és Senhor. Nos prostramos diante de Ti, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua majestade, ó grande Rei. Nos prostramos diante do Senhor e Te adoramos. Queremos Te agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela esperança, pela promessa. Confiamos em Ti. Graças Te damos, Senhor, por as outras bênçãos menores, porque o Senhor nos sustentaste em Tua presença. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela saúde, pela vida, pela comunhão dos irmãos, pela igreja de Jesus, a amada igreja do Senhor Jesus. Que possamos estar unidos uns com os outros, ó Pai, para glorificar e honrar o Teu santo e precioso nome. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Dirija nossas vidas, proteja-nos debaixo de Tuas asas. Pedimos, Senhor, a Tua providência, a Tua proteção. Sustenta-nos em Tuas mãos. Não nos deixe cair em tentação, ó Pai, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo que é de Deus. Pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.